Veja, fica para vocês refletirem. Para você ter o maior número de seguidores no Instagram, o que normalmente se vê na internet? Você tem que seguir o número de várias contas para eles darem um retorno para você. Ok. A primeira pergunta é, explica cientificamente por que isso dá certo. Ou não, dependendo da situação. Agora, tenta analisar qual é o melhor time, quem é melhor você seguir e quais são as melhores estratégias de envolvimento de quem você segue. Quando você segue, por exemplo, você é advogado. Você vai seguir outro advogado. O que é melhor para você chamar a atenção desse advogado no perfil dele? Agora pensa, por que isso é tão eficiente para você, mas não é eficiente para outras pessoas? Ou por que você seguir a tendência do outro não é seguir das outras pessoas? E agora, sabendo desses 5 benefícios, e se eu te convenci, eu vou dar para você um argumento interessante que eu falei lá no começo, quando eu disse que vou lançar em breve meu curso. Meu curso é de curso especialista em marketing jurídico. Então eu vou ensinar advogado que não sabe nadinha de marketing a ser um especialista de marketing em campo jurídico. E eu habitualmente falo sobre o novo provimento 205 de 2021. Eu estou desmiuçando ele, então quase todo dia eu estou sempre publicando um podcast falando, fazendo um comentário sobre o artigo 2, que fala sobre conceitos, né, fala sobre o que é marketing jurídico, o que é publicidade de conteúdo jurídico, marketing de conteúdo jurídico, publicidade ativa e passiva e captação de clientela. E por que eu faço esse debate? Porque o objetivo aqui é fazer você refletir. Olha, por que você está fazendo isso? E por que você pode fazer isso? E por que essa interpretação pode dar um equívoco no futuro? E por que você precisa estudar, saber esses outros pontos? Veja que não tem como você fazer debate sobre o provimento se a princípio você não sabe nada de marketing. Certo? Então, nesse curso especialista em marketing, eu ensino a você pensar estrategicamente, porque você sabe o que você está pensando. Você sabe do zero que você está pensando. Então, você não vai precisar, na verdade, você vai até pensar de uma forma mais profunda na coisa. Quando você olha, e eu faço isso, quando eu olho às vezes assim, 5 dicas de como aumentar sua performance. Isso não dá certo, isso não dá certo, isso até que dá certo dependendo da situação. Isso daqui depende, isso aqui é ad hoc. Ad hoc é um termo latim que significa a específico, para específico, né? Ad hoc. Significa específico a algo. Não significa que é bom para você. Pode ser específico àquela situação para aquela pessoa que aplicou. Então será que é esse caso? Só que você só consegue pensar nisso se você tem essa teoria. Se você não tem essa teoria, você vai pegar aquilo e aplicar e achar que vai ser um milagre. E vai achar que a pessoa é uma falsária porque não está funcionando para você. Só que você não tem como julgar isso. Você não sabe do que se trata. Então esse curso ele vai estar dividido em 4 módulos. Vai ter uma duração de 1 mês se você fizer todos os módulos. Vai estar dividido em introdução de marketing jurídico, ou seja, você vai aprender do marketing para aplicação em campo jurídico. Então nesses módulos, cada um desses módulos você tem um acompanhamento com uma apostila de aproximadamente 100 páginas. Em que você vai ter um acompanhamento de como na teoria é e como é aplicado. E no meu dia a dia, que eu dou consultoria para advogado, eu percebo que muitas vezes está faltando essa base do que é. Né? Há uma pula de etapa, não sabe o que é isso, vai para isso, e aí foge o fio da meada. Porque para advogado, e comparado a qualquer outra área, advogado não pode simplesmente olhar para o supermercado extra e aplicar o que o supermercado está fazendo. Primeiro, porque tudo que o supermercado faz é captação de clientela. E o advogado não pode fazer a captação de clientela. Então ele não pode copiar dele. Então ele tem que entender basicamente o que é estratégia de marketing, porque se ele não fizer sabendo, ele vai incorrer em fazer infração contra o código da OAB. E obviamente ele vai fazer uma penalidade. E não só uma penalidade, mais do que você ir contra a ética de uma organização, é você também não ser eficiente. Né? Você ainda fez errado, mas também não conseguiu atingir o objetivo, você está errando 2 vezes. Você precisa seguir o que o código de ética faz. Então no primeiro módulo, em 3 páginas, eu já começo a debater com você cada artigo da resolução e falo sobre os provimentos e falo qual é o tipo de técnica que você pode utilizar, mas eu te ensino como você concebe a técnica também. Não adianta só falar, faz essa técnica e você vai ter resultado. Não, se você não entende como funciona basicamente a estratégia, você não sabe como desenvolver a técnica. E a técnica pronta, ela só é válida se você sabe como ela funciona anatomicamente. E quando eu falo isso, é como se você estudasse medicina e estudasse a fisiologia do ser humano. Se você pegar uma pessoa leiga, ela vai falar, essa irritação cutânea deve ser mosquito. Às vezes é uma alergia provocada por uma flor que você entrou em contato.
E a pessoa vai no achismo, porque ela não sabe o que está acontecendo aqui dentro. E quando você aprende sobre basicamente alguma coisa, você entende que aquela irritação cutânea, na verdade, é um pouco mais complexo. E você já vai deduzir. Não, peraí, isso aí não necessariamente é aqui. Não foi um raspão. Pode ser uma coisa, uma comida que a pessoa ingeriu. Pode ser uma exposição ao sol, não é devido. Ela pode ter insuficiência de uma certa vitamina e exposta a um certo efeito natural, vai causar irritação. Veja que o único jeito de você ter essa dedução, e você não vai encontrar nada dessa dedução pronta em internet, livros, se você entender basicamente. É a teoria. Se você não sabe, você não vai. E aí no segundo módulo eu falo sobre marketing digital aplicado a advogado, eu falo tudo que você pode utilizar no marketing digital ao seu serviço, como você pode usar, e como você faz criação personalizada de post patrocinado. Então eu te ensino segmentação utilizando a própria ferramenta. E aí no caso eu escolhi colocar o Instagram, que é o mais utilizado. E quando você aprende o Instagram, você aprende o Google AdWords. E quando você aprende o Google AdWords, você aprende qualquer outro patrocínio. Até porque a teoria que eu uso para explicar o impulso pós-patrocinado é baseado em toda a ciência do Google AdWords. Até porque todas as ferramentas de pós-patrocinado em rede seguem a retórica do Google AdWords. Né? O CPM, o CPC, o custo por clique, a performance, impressão, visualização, o clique no conteúdo, o clique no link, a taxa de bounce. Então, como é que você consegue ver tudo isso e o que isso significa? Acredito que muitas pessoas estejam acostumadas a pensar que aprender marketing é uma coisa ágil. Aí eu vou ler, aí eu vou aplicar. Não, pensa bem que marketing não é bem isso, não. Marketing é, eu vou entender, eu vou elaborar, eu vou pesquisar, eu vou pensar. Aí eu vou pegar a técnica pronta, ou eu vou elaborar uma técnica a partir do que eu sei, e eu vou entender a técnica pronta e vou mudar ao meu discernimento. Quando você tem isso, você cria um novo mercado, você cria uma nova curva de valor, você consegue superar obstáculos, você consegue sobreviver no mercado, você não vai reclamar de concorrência, você não vai reclamar de governo, você não vai falar que tem alguma coisa cerceando os seus recursos, você não vai nem reclamar de liberdade comercial, porque você sabe como superar tudo, porque você sabe como funciona tudo. Veja o conforto que você tem. No terceiro módulo e no quarto módulo, esses dois módulos, o curso pode ser feito em módulos separados também, para você advogado. Para você que não é advogado, o curso também está voltado se você fizer separado. Por quê? 2 módulos, técnicas de comunicação, que eu ensino como você fazer uma redação publicitária ou copywriting de uma forma eficiente, eu faço voltado para advogado e faço voltado para qualquer outro mercado também. E o marketing de vídeo, que eu ensino como fazer vídeo, como fazer planejamento de vídeo, divulgação, utilizar o marketing content, utilizar as técnicas de SEO, né? SEO e SEM, como que você pode utilizar esses recursos e não só apenas a área científica do marketing, como você pode montar vídeos mais eficientes, trabalhando com scripts, roteiros, técnicas de câmera, técnicas de iluminação, captação de áudio, e como você pode vir a fazer a pós-edição desse vídeo. Eu não vou enfatizar em ferramentas e equipamentos, eu não vou falar que essa câmera Canon é melhor, a Nikon é a melhor, eu não vou falar abertura de diafragma, não vou falar nada disso. O que eu vou enfatizar é um custo mínimo. Você tem um celular, você pode até ter a captação de áudio do celular. Hoje tem já mais acessibilidade de você conseguir webcams, até mesmo captações de microfones a custo-benefício. Mas vou considerar o fato de que você não quer investir muito nisso. Você não quer ser uma sala de edição super profissional. Então você pode utilizar uma iluminação artificial ou natural. O foco do curso de marketing de vídeo não é focar no quão sofisticado você tem que ter um estúdio. Quando um escritório de advocacia grande ou uma empresa de qualquer outro setor é grande, o investimento até por natureza vai. Porque todo vídeo ele tem 2 partes. Você tem que se apresentar bem. 3 seria. Apresentar bem, o conteúdo tem que ser interessante e ele tem que ser de boa qualidade. O conteúdo ser interessante e você apresentar bem é o que pesa mais num vídeo. Muito mais do que colocar efeitos, de colocar uma faixa aparecendo aqui com o nome da pessoa, com o efeito passando
entre a minha imagem aqui e mostrando um material expositivo, isso é muito válido, mas se a pessoa não sabe passar o conteúdo, se ela é chata, se ela olha para o lado, se fica olhando muito um script que ela precisa ler, isso quebra o dinamismo do vídeo. Então, justamente nesse curso de marketing de vídeo, eu ensino a você fazer a tarefa de planejar um vídeo, de criar storyboard, de criar script, fazer pesquisa de mercado para saber qual é o tema melhor, utilizar também pesquisa de abordagem na hora de falar num vídeo. E o segundo tópico, são 3, o segundo tópico é como você se apresenta, ou seja, eu treino você a ser um ator, uma atriz. Você se apresentar, como é que você pode utilizar a sua voz a seu favor, como é que você pode projetar a sua voz, como é que você deve trabalhar ressonância e projeção, para que você possa conseguir criar aquele encanto vocal. Porque é mais do que o que você fala e a qualidade de efeitos especiais, é a forma de falar. Um vídeo que fica muito gerudismo ou vícios de linguagem, estarei tratando, isso não existe também, tá? Gramaticalmente não existe. Mas há muitos vídeos desses que a gente pode usar como referência do que pode gerar taxa de rejeição, que a gente chama também de taxa de Balcer. No curso também, eu não só ensino você a planejar, a criar também, e não só ensino você saber se posicionar na frente do vídeo, seja em pé, seja sentado, como é que você pode utilizar o ar ao seu favor, sua respiração, tonalidade, e também o efeito do marketing de divulgação, o uso da propaganda, como é que você vende o vídeo para o seu público. Então, o marketing de vídeo ele é particularmente um módulo em que ele envolve muito prática. Assim, exercício de respiração, como é que você pode trabalhar no vídeo, praticamente, o seu instrumento de trabalho, a sua imagem e sua voz. E, claro, o seu conhecimento. Senão não faz nenhuma diferença você fazer o vídeo com a melhor performance possível se você está falando coisa com coisa. Vocês assistiram 4 partes sobre 5 benefícios de aprender estratégia de marketing, onde eu apresento cada um dos benefícios, você entender basicamente o que é estratégia, estudar a teoria, e a apresentação do curso de especialista em marketing jurídico já está saindo do forno já. E esse é o nosso JC Talks, que é o novo nome do podcast da Junqueira Consultoria, onde eu também vou utilizar como um programa de debate, vou chamar alguns especialistas para comentar sobre propaganda, publicidade e vendas. E agradeço a todos. Até a próxima, pessoal.